Oi, Era, o que é que nós temos aqui, Era? Opa, vamos fazer a leitura do exercício. Calcular a soma dos termos da PG finita. Então não está escrito, claro, calcular a soma dos 10, dos 12, dos 14, dos 50. Não. Essa PG é uma PG finita. São esses termos aqui, 3, 6 até 1536. Tem uma quantidade de termos aí que nós precisamos calcular a soma. Nós já trabalhamos com PA, não é isso? Com soma de PA, dos elementos de uma PA. Agora a gente vai calcular os elementos, a soma de uma PG, dos elementos de uma PG. E olha só, antecipando já aqui, a soma dos n termos de uma PG é calculado da seguinte maneira. O A1 vezes um quociente que é formado assim, ó, 1 menos a razão elevado a n, que é quantidade de termos, sobre 1 menos a razão. Desta maneira, a gente calcula a soma dos n termos de uma PG. Claro que é diferente da PA, mas a forma de raciocinar, de pensar, essa construção não muda. Ou seja, a sequência, existe uma lei de formação, existe uma ordem. E o que que eu tenho? Bom, eu quero a soma dos n. Eu não tenho n. N nós não temos, precisamos. Né? Se eu não tenho n, eu preciso calcular o n. Por quê? Porque está aqui, ó. Eu preciso do n nesse processo. Então, a gente não tem o n, tem que calcular. Eu preciso do A1. O A1 a gente tem. Quem é o A1 nessa parada? É o 3. É o nosso 3. Mas eu não posso calcular o n daqui, porque eu não tenho uma soma. Eu vou ter que aplicar quem? O termo geral de uma PG. E no termo geral de uma PG, o AN nós temos. O AN é o último termo, que nesse caso é o 1536. A razão nós não temos, mas vamos ter. A razão, como é que se calcula a razão de uma PG? Você pega um termo sobre o outro anterior. Então, nesse caso, vai ser 6 sobre 3, e isto dá 2. Deste processo, a gente consegue determinar, né, deste processo aqui, a gente vai conseguir determinar o n usando o quê? Usando a forma do termo geral de uma PG, que a n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Lembra disso? O AN aqui é 1536, né? O AN, que a gente quer o N, para substituir aqui. O A1 a gente tem I é 3. A razão a gente tem I 2. E aqui é N menos 1, que é o que nós queremos. O N. Esse 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ou seja, eu vou dividir esses dois membros aqui por 3. Pode fazer direto. Quando eu dividir 1536, aí você faz uma continha rápida aí na mão, se você puder usar a calculadora, né? Usa. Eu sou a favor da calculadora simples para agilizar o processo. E aí o que a gente tem? 1536 por 3 é 512, aqui vai dar 1, e aqui sobra quem? 2 elevado a n menos 1. E o que é que eu faço agora, Era? Aí a gente vai trabalhar com exponencial, porque eu tenho aqui, olha, como é que eu trabalho com exponencial? Igualando as bases, quando eu quero determinar alguma coisa que está no expoente, está no expoente. E aí você já viram, 512 você vai ter que transformar em base 2, e a gente sabe que 512 é 2 elevado a 9, é a metade de 1024. 1024 é 2 elevado a 10, é o famoso 2 elevado a 10. 512 é a metade, é 2 elevado a 9. A gente tem que igualar as bases dessa exponencial. E igualamos.
2 em 520, 512 não dá, mas 12, 512 em 2, base dá. Olha lá, iguais, o que é que você tem aqui? N menos 1, eu vou mudar a ordem, é igual a 9, ok? Ó, eu só peguei esse lado aqui, copiei, e esse do lado de cá. E aí a gente tem que o N, portanto, o nosso N, acabamos de determinar, é 10. Ou seja, essa sequência aqui tem 10 elementos, essa PG tem 10 elementos. E aí eu não vou ficar somando um, mais aquele, mais o segundo, mais o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. Não. A gente vai usar a fórmula da soma, para isso que existe, que agora a gente vai usar bonitinho aqui. Por que dá para usar? Porque eu já tenho todos os elementos. Eu tenho A1, está aqui. Eu tenho o N, que nós acabamos de calcular, está lá embaixo. E tenho a razão. Pronto. Beleza. Então, o nosso S10, que é o N é 10, vai ser igual 1 a 1, que é 3, ó, o A1 nosso, que é 3, vezes esse quociente, que é 1 menos quem? A razão, que é 2, elevado a quem? Elevado a 10, sobre 1 menos a razão, 1 menos 2. Certo? S10, aí você vai fazer a conta, fazer as operações. Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar menos 1. Então, menos 1 aqui vezes 3, porque ó, 3 dividido por menos 1, na verdade, isso aqui é menos 3. Cara, esse carinha aqui dentro, vamos falar dentro, vai ficar 1 menos 2 elevado a 10 é 1024, é o famoso 1024. Vocês nunca ouviram falar do famoso? Lembra que eu comentei aqui que 512 é metade de 1024. 1024 é 2 elevado a 10, então a metade é 2 elevado a 9. Lembrar disso, hein? Aí eu tenho S10, que vai ser igual a menos 3 vezes o que sobra ali. Olha, menos 1024, eu vou somar 1, dá menos 1023. E aí você vai multiplicar isto, que vai achar a soma desses 10 termos, que nós descobrimos que tinha 10. E menos com menos dá mais, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 0 é 0 e 3 vezes 1 é 3. Portanto, a soma dos 10 termos dessa sequência, que é uma PG, é 3069, que é calculada exatamente desta maneira, desta forma. Tem exercícios, tem problema que você já vai ter todos os elementos. Você vai ter N, vai ter razão, vai ter o A1. Aí é só calcular direto. Mas nesse caso eu não tinha o N, nós precisávamos calcular o N. Tá bom? Abraço aí, sucesso aí na aprendizagem.